Charles Pumble foi piloto de avião durante a Guerra do Vietnã e hoje é um requisitado palestrante motivacional nos Estados Unidos. Em suas palestras, ele conta uma história sobre quem dobrou o meu paraquedas. A história é a seguinte: depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Pumble saltou de paraquedas. Ele foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras, relatando a sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu dizendo: "Olá, você é Charles Pumble? Que era piloto do Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" "Sim, como você sabe?" perguntou Pumble espantado. "Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou muito bem, não é verdade?" Pumble quase se engasgou, tamanha surpresa, e com muita gratidão respondeu: "Funcionou perfeitamente. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você." Ao ficar sozinho naquela noite, Pumble não conseguiu dormir pensando: quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia? Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que ele nem conhecia. Essa história me faz refletir e questionar: quem dobrou o meu paraquedas hoje? Valorize as pessoas, por mais que você não as conheça, ou seja, próximo delas. Elas podem um dia ser as responsáveis por salvar a sua vida. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Eu quero saber se você já parou para pensar o quanto você gosta de gente. Hoje nós preparamos uma aula incrível para você e vamos abordar 4 tópicos que vai falar sobre pessoas e relacionamentos. Tenho certeza que será uma aula edificante, então já compartilha com o pessoal da sua família, com o seu trabalho e vem aprender com a gente. A primeira coisa que nós aprendemos sobre pessoas é que tudo, absolutamente tudo, gira em torno de gente. Toda porta que se abre ou que se fecha tem alguém por trás. A maioria dos acontecimentos da sua vida certamente envolvem pessoas. E a própria palavra de Deus nos diz em Mateus 22:39 que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor, o relacionamento, os acontecimentos, as circunstâncias da vida estão permeadas de relacionamentos com os outros. Este é o primeiro item, um tópico importantíssimo para que você entenda o quão é importante nós sermos pessoas que se relacionam bem. Nós fomos criados por Deus para sermos pessoas relacionais. Falando um pouquinho do que o Rodrigo acabou de dizer, lá em Gênesis 2, Deus já fala, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, desde a criação, o projeto de Deus, além da família, que era o projeto principal, era para que nós nos relacionássemos. Então, imagina só, você chegou até aqui, com toda certeza você não chegou só. Você foi criado por alguém, você foi ensinado por alguém ou por muitas pessoas, né? Porque quando nós vamos para a escola, nós também nos relacionamos e temos muitos educadores ali. Você viveu muitas experiências até chegar onde você está nesse momento. E eu posso te garantir que todas elas tinham pessoas. Todas elas giravam em torno de gente, como a gente está trazendo aqui hoje. Então, pessoas são importantes. Se relacionar e saber se relacionar com pessoas é fundamental. Pessoas amam, pessoas cuidam, pessoas ferem. Independente de qual situação que você já passou com pessoas, com indivíduos, enfim, nós temos que aprender a nos comunicar, a nos relacionar e, como o Rodrigo disse, amar. Nós já aprendemos aqui sobre a importância dos relacionamentos. E agora vamos aprofundar um pouco mais no tópico 2, entendendo quais são os tipos de pessoas e como nós devemos nos relacionar com elas. Queridos, como o Rodrigo falou agora há pouco, em relação aos estudos,
foram identificados 4 tipos de pessoas. Vamos falar sobre elas? A primeira é o indivíduo tóxico. Eles manipulam, drenam e criticam. O segundo é as pessoas que são as necessitadas. Elas buscam atenção, cuidado e conselhos. A terceira são as conectadas. Elas compartilham propósito e fé. E a quarta são as desafiadoras. Provocam crescimento, mas exigem paciência. Nossa, nós com certeza nós já vivenciamos ou nos relacionamos com algum tipo dessas pessoas, né? Algum desses indivíduos. É fácil? Óbvio que não. Não é fácil. Se relacionar não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que nós precisamos exercitar todos os dias. Porque as pessoas, como eu falei lá no início, e o Rodrigo também está repetindo aqui algumas vezes, elas fazem parte do nosso dia a dia. Nós precisamos de pessoas, nós somos casados, nós temos filhos, então nós temos pessoas ali na nossa volta. Nós vamos para o trabalho, nós vamos estudar, nós vamos para a igreja, nós vamos para um café, enfim, sempre terão pessoas. Então, nós precisamos entender o quão é importante nós nos familiarizarmos com as características de cada uma delas. Estudar sobre isso, ler sobre isso, ficar mais atenta, entender como que é aquele amigo, como é aquela família, como é aquele marido, como é o filho, as características de cada um, os temperamentos de cada um, a linguagem de amor de cada um. Isso, todos esses estudos, quando nós mais nos aprofundamos, mais conhecimentos nós temos. E quanto mais conhecimentos nós adquirimos, melhor nos relacionamos. Melhor nós podemos nos comportar diante de situações muito boas ou, em alguns momentos, muito ruins. Isso também vai fazer com que nós estejamos conectadas ou em ambientes muito positivos ou nos enchendo com ambientes ou pessoas muito negativas. Então, estudar sobre isso é muito legal e vai fazer com que você enriqueça de conhecimento e que você também transborde de qualidades para lidar com todas as situações. Eu quero compartilhar nesse tópico 3 princípios bíblicos que vão nos ajudar nos nossos relacionamentos. E eles são empatia, perdão e compreensão. Sem essa trinca é muito difícil conviver com as pessoas, porque você vai se frustrar, você vai se chatear, e em muitos momentos você também vai se alegrar, você vai ficar feliz. Mas a vida, ela não é uma linha reta nos relacionamentos. Existem muitas curvas, existem muitas pedras, existem pessoas, inclusive, que podem ser consideradas como pedras no seu caminho. E se você tentar empurrá-las, se você tentar de alguma forma quebrá-las, você vai se desgastar, você vai perder energia. Então, muitas vezes é muito melhor utilizar os princípios. Seja empático, tenha compaixão, tenha compreensão, perdoe e simplesmente contorne aquela pedra e siga o seu fluxo, siga o seu caminho natural. Eu acredito que aprendendo isso, trazendo isso para a sua vida, você transformará a forma como você se relaciona com os outros e isso vai trazer frutos preciosos para a sua vida. Queridos, esses princípios que o Rodrigo acabou de compartilhar, que são importantíssimos, que são muito fundamentais nós exercermos, eles trazem, segundo alguns estudos, um bem-estar enorme para a nossa saúde física e emocional. Ele faz com que nós consigamos, né, não só nos relacionar melhor com os outros, mas também promover bem-estar, ele traz longevidade e reduz muito o estresse. Olha que bacana, né? É muito legal a gente saber quando usarmos esses pilares aqui, né? Esses princípios, como o Rodrigo falou, e quando nós aplicamos os benefícios que ele nos traz. É claro que em muitos momentos nós vamos ter que lidar, seja no trabalho, seja na família, né? Enfim, com pessoas mais difíceis. Mas mesmo assim, use esse tempo para fazer com que você treine, para que você coloque em prática de verdade todos esses princípios. Aos poucos você vai exercitando, e depois você vai ficar um expert.
É claro que em alguns momentos, às vezes, né, nem todos os dias nós acordamos tão felizes e alegres, enfim. Mas em alguns momentos nós vamos derrapar. Mas vai lá no dia seguinte, recomeça de novo, insista e recomece e exercite de fato isso todos os dias. Isso vai trazer um benefício enorme até para sua alma. Agora eu quero trazer um momento de reflexão para você. Se você quiser, eu vou fazer uma perguntinha aqui e você vai dar uma pausada no vídeo. Pega papel e um lápis ou papel e caneta e vamos fazer juntos. Quem são as 5 pessoas com quem mais você tem se relacionado? Isso mesmo. As pessoas ali com quem você tem andado diretamente ou as pessoas que têm maior influência sobre você. Anota num papel quais são essas 5. Vamos dar uma analisada sobre elas? Essas 5 pessoas, elas têm mais influenciado você positivamente ou mais influenciado você negativamente? Essas 5 pessoas têm mais agregado, somado na sua vida ou mais te puxado para baixo, te empatado e te desencorajado? Como tem sido esse relacionamento? É importante, sim, a gente pensar sobre isso. Porque em muitos momentos você está dando 2 passos para frente e tem alguém te puxando para trás. É legal a gente visualizar isso através de uma escrita. A gente falar em voz alta, a gente parar para pensar alguns segundos sobre isso, ou às vezes até levar um pouco mais de tempo sobre essa reflexão. Eu encorajo você a fazer essa dinâmica aí na sua casa. Parar um tempinho, refletir, analisar. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? O que elas trazem de benefício? O que elas agregam? Porque o intuito nosso é de edificar e transbordar na vida do outro, não de empatar, não de te desencorajar e te dizer que tudo que você está fazendo não é bom ou te desmerecendo. Dá uma olhada com muito carinho quem está à sua volta. Eu tenho certeza que, além de trazer muita clareza, vai te trazer novas percepções de como agir, de como se posicionar e, em muitos momentos, de como sair de situações assim, de ambientes assim, de estado presente dessas pessoas. Queridos alunos, o nosso desejo com a aula de hoje é que você se torne um especialista em gente. Saiba que todas as pessoas estão comunicando algo o tempo inteiro. Então saiba discernir, saiba identificar as pessoas, os seus comportamentos, a forma de relacionar. Eu tenho certeza que isso será de grande valia para a sua vida. E não esqueça, as pessoas certas, elas transformam destinos, mas as pessoas erradas, elas destroem propósitos. Exatamente. Quero agradecer você que esteve conosco na aula de hoje. Espero que tenha sido uma aula abençoada. E para você ainda que não segue as nossas redes sociais, siga-nos, nós estamos lá no Instagram e aqui no YouTube. Quero aproveitar também e convidar vocês a dar uma olhadinha no nosso link da bio, que lá estamos falando um pouquinho do novo que tem acontecido em nossas vidas. Palestras organizacionais. Para você que tem empresa, para você que quer investir nos seus funcionários, edificar, transbordar na vida deles e fazer com que essa empresa cresça junto, cresça forte, é só dar uma olhada no nosso link da bio. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Até a próxima.